Essa é a semana que estreia o maior filme não feito já feito da história do cinema. Duna finalmente chegou aos cinemas mundiais, ou pelo menos no Brasil, e é sobre esse filme que eu vou falar aqui, porque Shai Hulud é minha religião e nada me faltará. Salve galera, Diego Silver para mais um Silverdices aqui pra gente. Já pega o banco, senta aqui comigo, deixa eu inscrever e você vai pegar lá. O que você quer beber? Tem água, suco, cerveja à sua disposição e a gente conversa aqui sobre Duna, beleza? Deixa o like no vídeo, se você não gostar no final, você tira. Não tem problema, beleza? Bora então falarmos aqui de Duna, esse filme maravilhoso. O filme é baseado na obra escrita por Frank Herbert, que foi originalmente lançada em 1965. Essa pequena criança, que esse livrinho pesado, é só o primeiro volume. Duna é uma trilogia, então são 3 livros, e o filme ele adapta mais ou menos metade do primeiro livro. Basicamente, a história se passa num futuro distante onde existe um governo galáctico, um império galáctico que governa todos os planetas que foram colonizados pela raça humana. Daí nós acompanhamos a Casa Atreides, que por um decreto imperial é convidada a administrar o planeta chamado Arrakis, que antes era administrado pela Casa Harkonnen. E Arrakis ele é um local primordial para toda a organização galáctica, porque é o único planeta onde tem um produto, uma substância chamada de especiaria ou melange, é tipo uma canelinha ali muito louca, que serve de combustível para as viagens intergalácticas, ou seja, ela é tipo o petróleo desse universo, dessa história, dessa ficção, e é primordial para que todas as viagens, para que a organização galáctica continue acontecendo. Bom, eu não vou falar muito sobre o livro, sobre o enredo, porque eu e a Milena do canal Enevoada, nós vamos fazer ali vídeos para sair aqui e sair no canal dela também, falando um pouco, né, explicando o que é esse universo de Duna, fazendo os comparativos e tudo mais, então eu vou deixar para trazer os spoilers nessa nossa análise. Então se inscreve aqui, eu também vou deixar no primeiro comentário, no comentário fixado, o link do canal da maravilhosa Milena Enevoada, e aí lá a gente vai falar tranquilamente sobre isso. O filme ele é dirigido pelo Denis Villeneuve, que é o diretor do segundo filme de Blade Runner e também o diretor de A Chegada. E Duna é o maior filme da carreira do diretor, ele tenta deixar isso claro desde sempre, seja ali nas falas, nas entrevistas que ele deu antes de sair o filme, ou no filme como um todo. E só para deixar aqui a critério de curiosidade, o filme Duna tem um orçamento de 165 milhões de dólares, enquanto A Chegada, que na minha opinião era o melhor filme de Denis Villeneuve, teve um orçamento de 47 milhões de dólares. Então, até o orçamento é o maior orçamento da carreira de Denis Villeneuve. E desse orçamento a gente chega no casting, que é primoroso. Nós temos Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, o Oscar Isaac, Stellan Skarsgård, David Bautista, Jason Momoa, Josh Brolin, Javier Bardem, que o Javier Bardem tá maravilhoso nesse filme. A trilha sonora ele é assinado, os sons de Arrakis, os sons de Duna são assinados pelo Hans Zimmer, e toda a equipe de produção desse filme é esplêndida. E eles fazem jus à obra do Frank Herbert, que ganhou notoriedade no mundo da ficção científica, não porque o livro dele é grande, mas por conta da complexidade que ele construía os seus ecossistemas, os seus ambientes, e como tudo era escalonado, sempre tinha algo que era maior do que alguma outra coisa, sempre tinha alguma coisa que era mais imponente do que outra, a complexidade da interação entre tudo isso, os diálogos, as discussões, e tudo isso fica muito claro com a fotografia que eles empregam nesse filme. É tudo muito escalonado. Numa determinada sequência, numa determinada cena, você tem duas pessoas conversando e tem aquele jogo de câmera muito bem
orquestrado de mostrar o rosto de um, mostrar o rosto de outro, o rosto dos dois no mesmo plano para dar a ideia de passar essa tensão do diálogo, a importância desse diálogo. Depois, num segundo momento, mostra um outro objeto que é maior do que essas duas pessoas e sempre numa escala de plano aberto, que para você ter essa ideia do quão grande é aquele outro objeto. Pode ser um transporte, um castelo, uma montanha, enfim, qualquer coisa nesse sentido. E aí você já fica, nossa, não, é realmente grande. E aí de repente depois mostra um terceiro objeto que é maior do que o segundo, que é, por sua vez, maior do que as pessoas naquele ambiente. Então você fica sempre tendo essa sensação de que tudo é maior do que um próximo objeto, ou menor. Isso traz uma complexidade das interações dessas coisas, de como tudo isso é organizado, muito interessante. E sem falar que ver isso no cinema e a gente foi assistir nessa sala que a tela é gigante e que o som é maravilhoso, praticamente jogou a gente dentro de Arrakis. A gente sentiu o calor do deserto de Arrakis no ar-condicionado do cinema. A gente sentiu o tremor das coisas que aconteciam no filme, sentados numa cadeira confortável e estabilizada dentro do cinema. Mas eu queria trazer para esse vídeo 3 coisas que chamaram muito a minha atenção no cinema, sejam boas ou ruins, mas deixem aqui nos comentários a opinião de vocês. E a primeira não podia ser diferente, é a atuação, e pelo tempo de tela eu não podia deixar de falar do Timothée Chalamet, porque aqui ele, que é o Paul Atreides, ele é o próximo na linha de sucessão da casa Atreides, ele nos entrega um personagem muito interessante, porque ao mesmo tempo que ele ainda é jovem dentro dessa linha de sucessão, que ele segue em treinamento, seja estudando, lendo diversos livros, fazendo suas pesquisas sobre os planetas, em específico Arrakis, ele tem ali todo o seu treinamento de combate, a parte política da coisa, a sua participação nas reuniões. Então a gente entende que ele é um personagem, que ele é um ser em formação. Mas, como dentro da história, para os personagens, ele é o próximo da linha de sucessão dos Atreides, ele sempre se mostra imponente dentro do papel dele, dentro do personagem. E isso é muito interessante, porque a gente conhece o lado informação, o lado frágil do Paul Atreides, mas o Paul Atreides ele tem que mostrar que ele não é frágil, que ele não é uma criança, pode assim dizer. Não que ele tenha sido tratado como criança dentro da história, mas isso é muito legal. E se Duna é o filme da carreira do Denis Villeneuve, o mesmo se aplica ao Timothée Chalamet. Depois desse filme, ou dessa sequência de filmes, Duna, para a carreira dele, é um divisor de águas, sem sombra de dúvida. E eu vou deixar para falar mais dos outros personagens nos vídeos que eu vou fazer com a Milena. E aqui eu quero aproveitar para falar então da minha imersão, da minha experiência nesse filme, da minha experiência nesse ambiente. Isso é muito, o peso disso é muito importante para a produção do filme, seja ali no design dos uniformes, maquiagem, e provavelmente vai ser um filme que vai concorrer ali a diversas categorias técnicas por conta disso. E mais uma vez, somado à minha experiência assistindo num cinema com a tela grande, com um som ótimo, foi maravilhoso. Para quem está voltando aos cinemas, eu acompanhei algumas pessoas, os relatos de algumas pessoas que esse era o primeiro filme deles nesse retorno do cinema, a gente fica com aquele gosto, tipo, nossa, era isso que eu tava perdendo, é isso que eu deixei de consumir, eu deixei de ter essa experiência. Duna, sem sombra de dúvidas, vai deixar esse gosto para quem for assistir Duna. Duna é maravilhoso, eu provavelmente vou assistir pelo menos mais uma vez nos cinemas, porque eu quero repetir essa minha experiência. E o terceiro ponto é algo que pode incomodar as pessoas que não conhecem a história, porque Duna foi construído para ser dividido em 2 partes. O filme ele é construído dessa maneira, tanto que a gente tem ali no filme vários momentos que seriam relances do que vai acontecer no futuro. Até a Zendaya mesmo já deu entrevistas falando que ela aparece muito pouco no filme, mas ela aparece muito nos materiais de divulgação, e tem outros personagens que aparecem muito mais do que ela e que aparecem menos. Isso porque o próprio Denis Villeneuve ele já falou que ele construiu esse filme para ser 2 partes, ele quer uma sequência do filme, mas a questão era que quando o filme saiu, quando começaram as sessões do filme, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, essa sequência, essa parte 2 não tinha sido divulgada. Então muitas pessoas se incomodaram com isso, de assistir o filme e falar, tipo, tá, eu quero saber o final. E o filme não tem necessariamente um final.
What? É uma experiência parecida com assistir Senhor dos Anéis. Tinha Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, Senhor dos Anéis, Duas Torres, Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. E o final da Jornada do Anel só termina em O Retorno do Rei, não termina em A Sociedade do Anel. É algo parecido com Duna, mas fiquem tranquilos que ontem a Warner já confirmou que teremos uma segunda parte, que teremos uma parte 2 sendo produzida, então continuaremos acompanhando esse universo de Duna. Um ponto adicional nessa minha classificação, na verdade, são dois, e isso são gostos muito particulares. O primeiro deles é ligado ali aos fios narrativos escolhidos, o fio narrativo escolhido nesse filme, porque em alguns momentos eu acho que o diálogo poderia ser diferente, eu teria feito escolhas diferentes. Às vezes eu tive a impressão de que ficou faltando alguma cena, algum quadro a mais dentro do corte. Pode ser até que o Denis Villeneuve tenha gravado mais, tenha captado mais do que geralmente acontece, e aí no corte final, no corte que vai pro cinema, eles tenham cortado essas cenas para não ficar um filme grande demais. Então pode ser que no futuro próximo tenhamos aí a versão do diretor de Duna, por que não? É verdade. E eu espero que tenha, e enfim, Duna é maravilhoso e eu quero ver mais. Um outro ponto aqui é o excesso de Hans Zimmer, e não é bem uma reclamação, é aquela coisa que às vezes o mais é menos e o menos é mais. Então em alguns momentos do filme eu queria ouvir mais os sons ambientes e menos Hans Zimmer, eu ouvia mais Hans Zimmer do que som ambiente, e isso num determinado momento me incomodou. Eu queria ouvir mais do silêncio do deserto, por exemplo, e menos de música, de trilha sonora épica, que tudo tem esse tom épico nessa parte 1 de Duna. E mais uma vez é um gosto pessoal, pode ser que você concorde ou pode ser que você discorde, mas deixa aqui nos comentários pra gente continuar conversando sobre Duna. No final de tudo, a minha experiência foi maravilhosa, valeu cada minuto sentado dentro do cinema, foi incrível, e não por menos a Silverzinha tem no quarto dela agora pôsteres de Duna, de tão apaixonada que ela ficou por esse filme. Então, gente, quando vocês forem assistir o filme, volta e deixa aqui nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês, eu quero saber o que vocês acharam sobre Duna, beleza? Não deixa de se inscrever aqui no Silverdices, deixe seu like, comenta o que você achou, e se gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos. Fechado? Até o próximo. Um abraço.